Boa tarde, família MES, boa tarde. Sejam todos bem-vindos à nossa quarta live da Maratona do Emagrecimento Saudável. Hoje estamos no dia 4, à noite teremos a aula mais importante dessa maratona, em que eu vou resumir as últimas 3 aulas, vou falar sobre dicas fantásticas relacionadas a como a gente deve comer fibra, como a gente pode substituir as canetinhas da moda, como é que a gente pode ter um sono profundo de qualidade. Vou falar os protocolos de jejum, vou falar um pouco sobre atividade física, vou falar sobre o MES, esse método que eu criei com muito carinho. Desculpa ter atrasado um pouquinho a live, gente, eu estava atendendo, eu estou em consulta durante todo o dia e à noite a gente vai gravar a aula. Então eu tive aqui uma última consulta que foi um pouquinho mais demorada, uma paciente muito querida, então eu atrasei 2 minutinhos da live. Mas lembrar então, gente, hoje, às 21 horas, a aula mais importante da maratona, em que a gente vai falar sobre o passo a passo do método do emagrecimento saudável. A gente ia ter hoje a participação de uma mesiana linda também, que teve um resultado fantástico. Infelizmente, ela não pôde, por motivos profissionais, ela pediu muita desculpa, mas ela não conseguiu participar da live de hoje. Então, pronto, eu falei com o Daniel, eu falei, Dani, olha, a gente faz a live junto, você me faz aí algumas das perguntas que ficaram por responder e pronto, a gente acaba fazendo um improviso aqui na live. Olha, o Dani já entrou, vamos conversar então aqui com ele. Vai colocar depois à noite na maratona, na aula original ao vivo. Mandei o convite para você, Daninho. Gente, já foram 6 horas de aula. Eu peço desculpa quando eu fico falando muito tempo, muito rápido. É muita informação que eu tento passar ao máximo nesses 3 dias. Não é fácil, Eu fico naquele afã de passar toda a estratégia do MES para o emagrecimento. E é por isso que as aulas têm demorado 2 horas. Hoje eu acredito que não vai ser diferente, mas é por uma boa causa. Realmente eu fico cansado, mas é uma missão de vida, então está valendo. Então eu espero todos vocês, Graças a Deus, milhares de pessoas têm participado da nossa maratona e hoje a aula número 4 não vai ser diferente. Daninho, para variar, eu aceito aqui os pedidos, mas o Instagram diz que você não consegue aderir à live. Deixa eu tentar de novo, Dani. Eu estou convidando, mas não aparece. Olha o Daninho aí, agora deu. Eu já vi que o Instagram é por insistência. Eu mando 10 convites, aí no 10º ele fala, vai ter que ser. Bora lá. Então, só para dizer que a Ana Costa, talvez ela até consiga passar aqui, mas se ela não passar, a aluna do MES, que teve um resultado fantástico, quase 4 anos de MES, se ela não conseguir passar aqui, nós logo à noite vamos mostrar um depoimento dela, onde ela nos mostrou a transformação, o resultado fantástico que ela conseguiu. Por isso, se nós não conseguirmos colocar lá aqui, vamos colocar o vídeo logo à noite na aula 4. A Aninha já tem 4 anos, Dani? Quase 4 anos, sim. E são 4 Fantástica. anos com doença autoimune, lúpus, trabalhando em condições que às vezes não é fácil, porque lida sempre com comida menos fácil para manter o foco. Trabalha num restaurante de fast food, mas vocês vão conhecer um pouquinho da história. E ainda assim, lúpus completamente controlado. Os médicos não acreditam no resultado dela, dizem que é impossível, mas vão conhecer logo. A Ana E é 40 quilos. surreal. O resultado dela, eu fico mesmo impressionado. É aquilo que eu falo. Tem alguns alunos do MES que eu fico impressionado com o resultado. Eu, quando desenhei o MES, eu não imaginei que o MES podia tratar doenças autoimunes dessa forma, como, por exemplo, a Ana. É um exemplo ao vivo, um exemplo vivo do que o MES pode fazer. Dani, quem é que ganhou ontem a caneca? Vamos revelar na aula 4 também. Na aula 4. Sim, há Pronto, pessoas até então, não mandar é agora. resumo. Há pessoas até mandar resumo por e-mail num documento Word. Tão empenhadas que elas são. Por isso, Sério. na aula Ainda 4 pode mandar ou pode, já acabou? pode. Pode Até ainda? às 7 da tarde podem mandar o resumo, podem Boa. comentar a publicação aqui no Instagram ou lá no Facebook, ou então mandar por e-mail respondendo a qualquer um dos e-mails da maratona, e o resumo depois será o Vamos vencedor ganhar da a caneca. canequinha do Isso Messi. mesmo.
Então, Tem perguntas, aproveitando Dani? aqui para algumas perguntas que foram sobre a aula 1 e a aula 2 e até algumas sobre a aula 3. Algumas pessoas, ontem falamos um pouquinho sobre iogurtes, inclusive algumas pessoas até falaram sobre isso. Também escreveram no chat qual é que é a sua opinião sobre o kefir. Se é um alimento que pode ajudar ou não aqui na adaptação à alimentação do MES. Então, para quem não sabe, o kefir é um probiótico, né? E eu falei muito na aula 2 sobre a importância de um intestino saudável. Então, colocar probióticos na nossa vida de uma forma constante é benéfico. E o kefir é uma das estratégias. Existem formas de você fazer kefir que não sejam com leite, tá? É o chamado kefir de água. Ontem foi na live, eu acho que foi a Ana Paula que falou, doutor, eu faço muito rejuvelac. É um tipo de fermentado, pode se chamar de kefir, só que não leva leite. Porque o problema, né, é da qualidade do leite. Se você faz um kefir com leite de má qualidade, o alimento também não vai ser o ideal. Foi eu falei ontem da massa-mãe de um trigo errado. Então é assim, procure fazer kefir ou comprar kefir de produtos de qualidade. Hoje você vai em ervanárias e lojas de produtos naturais e você consegue achar boas opções com leites não pasteurizados, leites crus, de vacas orgânicas, grass-feed, né, de pasto. E aí eu acho que é um alimento fantástico, sim. Eu não sou nada contra kefir. O problema é que existe no supermercado leites e leites, né? E aí você consome o leite errado e chama de leite tudo igual, e não é. É aquela coisa de dar o nome certo aos alimentos. Outra pergunta que surgiu no chat está relacionada com pessoas que têm SIBO. Se a alimentação do MES pode ajudar ou se existe algum tipo de adaptação que devem fazer. Tem adaptação. Eu, no MES, eu ensino um pouco que numa fase inicial, que eu chamo de uma alimentação terapêutica, você tem que ter alguns cuidados. Por quê? Você está com o intestino todo desequilibrado. Para quem não sabe, SIBO é uma sigla que chama-se Small Intestinal Bacterial Overgrowth. É o excesso de crescimento de bactérias no intestino delgado. Essas pessoas normalmente têm o quê? Distensão abdominal, comem uma leguminosa e ficam inchadas, né? Está com crescimento excessivo bacteriano. Então, nessa fase, você colocar a alimentação MES crua, né? Aquela alimentação profissional, você não vai se sentir bem. Então, o que você tem que fazer? Numa fase inicial, você tem que limpar esse excesso bacteriano. E no MES, a gente dá estratégias naturais, como, por exemplo, utilizar extratos de alho, orégano, alecrim, alcaçuz. Existem algumas plantas, melão de São Caetano, são plantas que ajudam a regular a microbiota intestinal. E a gente pode utilizar isso por suplementos. Então, eu oriento alguns suplementos que existem na farmácia, tipo o Candizan, o Micoquil, o Inerbion da Nuzeste. Então, existe, por exemplo, da Nuzeste um fermentado de ervas. São ervas fermentadas que ajudam a regular a microbiota. Então, você, por exemplo, é como se fosse um vinagre de maçã que você usa antes das refeições, e isso diminui a sua população de microbianos, de micróbios no intestino delgado, e você consegue melhorar, e aí consegue comer os alimentos de uma forma mais otimizada. Entendeu? Então, realmente o SIBO tem que ter atenção, e a gente no MES tem estratégias para isso. A Maria, na aula de ontem, já no final sobre o jejum, ela disse que começou a fazer jejum e que inicia o processo, mas que tem sido difícil para ela, ainda não é aluna do MES, porque sempre que termina o jejum sente uma maior compulsão. O que é que ela pode fazer para conseguir ajustar esta compulsão que ela Então, sente no término do jejum? exatamente. Essa compulsão que você está sentindo é porque você está fazendo montanha-russa hormonal, tá? A montanha-russa hormonal é muitas vezes você está liberando muito cortisol quando você está no processo de jejum, depois você se alimenta e depois que você come, o cortisol desaba. É como uma montanha-russa, você faz picos e vales. Então, o que você tem que fazer? Você tem que suportar esse excesso de cortisol, né, durante a manhã, modular ele, diríamos assim. Por exemplo, uma estratégia muito fantástica para isso é usar adaptógenos. Então, durante a parte da manhã, você usa ou chás adaptógenos, como o chá de ashwagandha, o chá de tulsi, o chá de rhodiola rósea, o chá de magnólia. Todos esses chás ajudam a você a modular o cortisol. Evitar excesso de cafeína. Nessa fase, evitar excesso de jejum, não fazer jejum muito longos. Durante o processo de jejum, ou numa fase inicial, numa fase final, na quebra,
você utilizar substratos proteicos, como por exemplo batido proteico, ou de gordura, como por exemplo quebrar com um abacate ou com frutos secos, etc. Isso tudo diminui você fazer esses picos e vales dos hormônios, e isso com certeza vai melhorar essa sua compulsão de doces depois do jejum. Gente, lembrando então que logo à noite temos a aula 4. Quem quiser inscrever-se na aula 4 e ainda não conseguiu, basta comentar aqui maratona e automaticamente recebem um link por mensagem privada para completar a vossa inscrição. Seguindo então aqui sobre o jejum, o João perguntou se o jejum de 18 horas pode ser feito todos os dias. Aqui, olha, por exemplo, eu estou falando e estou fazendo como sempre. Estou tomando aqui um chazinho de gengibre e cúrcuma, né? Vocês sabem que agora nesses dias de maratona eu estou dando aula à noite durante 2, 3 horas. Durante o dia estou dando consulta, né? Durmo com uma qualidade de sono pior porque estou lá 11 horas da noite com luz branca na cara. É a vida, não é a minha rotina. Minha rotina é 10 horas estar na cama. Então meu corpo sente. Então eu ajudo aqui com chás adaptógenos, para não deixar meu corpo fazendo picos e vales de hormônios. Tá bem? Então eu falo e faço, porque isso eu sei que funciona. O jejum, gente, isso é muito importante. Tá? Eu ia falar um pouquinho isso na aula hoje, aula 4, e eu vou falar mais sobre alguns detalhes importantes do jejum, mas eu vou falar um agora. Eu vejo que existe um modismo das pessoas acreditarem que eu não posso fazer todos os dias o mesmo jejum, porque meu corpo vai criar uma habituação, porque meu corpo vai entrar num platô e etc. Mas isso não é verdade. Na sua rotina, na sua rotina de vida, como por exemplo eu aqui, durante a semana eu trabalho, etc., você deve manter o jejum nas mesmas janelas, deve manter a alimentação nos mesmos horários. Você tem que criar e ensinar para o seu corpo os horários de liberação dos hormônios, eles devem ser iguais e o seu ciclo circadiano, ele estar todos os dias da semana alinhado. Porque essa coisa de você, cada dia fazer um jejum, cada dia comer numa hora, cada dia dormir numa hora, isso é péssimo para os seus hormônios, isso é péssimo para o seu ciclo circadiano, isso não existe. Então eu falo, você quer fazer todos os dias jejum 18? Está se sentindo bem assim? Não é excesso de jejum? Você está dormindo bem? Faça todos os dias jejum de 18 com a janela alimentar no mesmo horário. Não fica variando. E não tem problema nenhum. Eu tenho pacientes que fazem 16 e se sentem bem. Eu tenho outros que fazem 20, 18 e se sentem bem. Outros fazem 20, outros fazem 24 e se sentem bem. Você tem que sentir no seu corpo. Mas não mude todos os dias os horários de jejum. Tenha equilíbrio e constância nesses horários durante a sua rotina. Fim de semana é diferente. Agora, se você quiser exponenciar resultados e algumas vezes do mês ou do ano você fazer jejuns mais longos, isso é muito válido. Utilize isso numa época que você estiver menos estressado, por exemplo, um fim de semana ou em férias, e faça um jejum prolongado, para ter outros benefícios do jejum. Mas na sua rotina, não fique variando os horários de jejum, tá? Muito bem. Aqui a Helena Mendes perguntou: beber um copo de vinho tinto só ao almoço faz mal? Disseram-me que fazia porque. Não, faz mal sim. Disseram-me que fazia bem porque tem um produto que faz bem, só o vinho tinto. Exatamente. O vinho tem resveratrol, então eu vou tomar agora muito vinho. Refrigerante tem água, então não é por isso que você vai tomar muito refrigerante. Mas eu também não vejo gravidade em você tomar um copinho de vinho tinto na hora do almoço e do jantar. Por causa dessa resposta, eu não vou dar agora. Essa resposta eu vou falar à noite, porque hoje à noite eu vou explicar exatamente isto que eu vou. Isso em relação ao vinho, que eu ia falar agora, mas eu vou falar à noite, quando eu for falar também de fruta. Existe um detalhezinho muito importante que as pessoas têm que perceber que faz toda a diferença. E para responder essa pergunta, se puder, Dani, você até me lembra à noite, eu vou falar à noite na maratona, para quem estiver lá assistindo comigo, que eu vou ensinar por que um copinho de vinho na refeição não faz mal, tá bem? Isso é exatamente assim. Não deve tomar, eu não vou dizer que é saudável, tá? Mas também se tomar não faz mal e eu vou ensinar por quê. A Sílvia falou sobre como gerir os horários de treino com os dias de jejum. Então, exatamente. Se você está treinando, né, lembrar que isso também é um estresse para o seu corpo. Então, eu vou dizer coisas que não são compatíveis com treino e jejum. Você treinar muito e fazer muito jejum. Normalmente isso não funciona. Você treinar à noite
tardes da noite. Normalmente isso não funciona, porque a noite não é horário de liberar cortisol. Se você ficar liberando muito cortisol à noite, depois o seu cortisol vai ficar desequilibrado e não vai funcionar bem o jejum. Então isso também não é bom. O que alinha bem com o jejum é um treino saudável, de alta intensidade, curta duração e adaptado ao seu condicionamento na parte da manhã em jejum. Isso é perfeito. E depois, logo a seguir, você pode quebrar esse treino, né? Esse jejum, por volta de 10, 11 horas da manhã, com um batido proteico, por exemplo. Você faz uma proteína com creatina, etc. E aí coloca lá um suco verde, quebra com o suco verde do Messi, etc. Isso é fantástico, tá? Agora, fazer demais e fazer em horários errados não funciona. Continuando as nossas questões, a Rosemeire Ferreira perguntou: Doutor Rodrigo, tenho 60 anos e sofro de hipotireoidismo. A alimentação do MES e o jejum podem ajudar-me? O que devo fazer? É assim, por vários motivos podem ajudar. Mas primeiro você tem que descobrir qual é a causa do hipotireoidismo, tá? Hipotireoidismo é um diagnóstico, mas você tem que saber qual é a causa. Se seu hipotireoidismo é por uma doença autoimune, a doença de Hashimoto, existe ali uma alteração da sua imunidade, grande parte relacionada com o seu intestino, uma alteração da mucosa intestinal, da microbiota intestinal, etc. E o MES ajuda muito nisso. Vocês sabem que eu sou fanático por intestino. Eu estou olhando sempre para o intestino dos meus mesianos. Então, ajudar o seu intestino pode melhorar muito o seu hipotireoidismo. Ponto número 2. Muito do hipotireoidismo pode ter a ver com déficits nutricionais. E aí o déficit nutricional também o MES vai ajudar, porque a gente preconiza uma alimentação diversificada, colorida, etc., com todos os nutrientes que você precisa para o seu corpo funcionar. Não tem exclusão de nada que seja saudável, só tem exclusão de coisa que é prejudicial, tá? Que vai fazer um rombo no seu intestino. Então o MES ele vai te ajudar nisso em todos os aspectos. Terceiro pilar, o hipotireoidismo tem muitas causas hormonais. O desequilíbrio hormonal pode gerar uma alteração da tireoide. E o MES ajuda a equilibrar hormônios. Baixar o seu cortisol, reequilibrar o seu estrogênio com a progesterona, né? Aumentar, diminuir o seu processo inflamatório, equilibrar a insulina. Então, com certeza, o MES ajuda no hipotireoidismo, sim, também. É um pilar que toda pessoa com hipotireoidismo devia ter, né? Esses pilares de estilo de vida saudável. Última pergunta daqui da nossa live. Lembrando que logo à noite às 21 horas temos a aula 4. Quem ainda não se inscreveu e quiser participar da aula 4, basta comentar aqui maratona. Vai receber então o link por mensagem privada enviada pelo Dr. Rodrigo. A última pergunta está relacionada aqui com os queijos. Falámos sobre os lácteos e falou-se também sobre iogurte, leite, etc. Algumas pessoas perguntaram em relação ao queijo de cabra, se isto também se aplica ou se o queijo de cabra pode ser consumido. Então, sempre que você me fizer uma pergunta sobre alimentos do reino animal, eu vou falar sempre. O animal tem que estar saudável, tá? Você não imagina comer o derivado animal de um animal doente, né? É claro, eu nem preciso explicar para você que isso não é saudável. E hoje muitas pessoas comem, porque comem tudo animal o tempo todo, frangos enchidos com hormônios, né, e ovos cheios de químicos, etc. Não vai ser bom. Produto derivado de animal, primeiro ponto, o animal tem que estar saudável. Então, levando em consideração que você compre de uma cabra, uma ovelha do campo, né, saudável, etc., eu acho que isso é uma estratégia interessante. O leite da cabra e da ovelha tem menos uma caseína altamente inflamatória, chama-se caseína A1. Tem mais uma caseína A2, que ela é menos alergênica. Segundo ponto, você deve consumir esse queijo principalmente curado. O queijo curado, ele sofreu ali um processo de minimizar os efeitos alergênicos dos lácteos. Então, por isso também é bom. Então, uma cabra de qualidade que usa com processo de cura mais longo, quanto mais longo, melhor. Isso é também bastante válido. E ia falar outra coisa que eu esqueci. Ver se você não tem uma sensibilidade, tá? Se você come e se sente bem, eu como esse queijo que o doutor falou, um queijo curado de cabra, de ovelha orgânica, né, de caseira, etc, etc, e eu me sinto bem. Tá valendo. Pode utilizar na sua rotina, sim, na sua vida. Eu acho que não tem problema nenhum. Nunca exagerar. Lembrar que o queijo, ele é a parte gorda do lácteo, né? Por isso que, inclusive, ele é mais benéfico. Porque o pior do leite é o açúcar e a proteína.
Tá? O açúcar ele é muito indigesto e a proteína é muito alergênica. A gordura é o menos perigoso, é o que mais se fazia celeuma e é o melhor do lácteo. Né? Se for uma gordura de um animal bom, bem trabalhada, não tem problema nenhum. Então, por isso que eu não sou contra queijos e manteigas, desde que sejam de qualidade. E eu não sou incoerente na minha vida. Eu uso na minha rotina manteigas de qualidade. Eu compro muito uma italiana chamada burro biológico e uso muito queijos curados de ovelha e cabra. E isso me faz bem, eu não me sinto mal e tá ótimo. Se eu tomar um copo de leite desses vendidos no supermercado, parece que eu tenho uma faca na barriga. Me enfiaram uma faca na minha barriga, tá bom? E esse queijo eu como e não tenho nada. Então você vê que não dá para colocar todos os lácteos no mesmo saco. Muito bem. Lembrando também que logo à noite, para quem estiver em direto, vamos partilhar algumas receitas, a receita do leite de amêndoa, do pão de trigo sarraceno. Vamos inclusive até mostrar uma marmita para vocês terem algumas ideias daquilo que podem comer, por isso quem estiver em direto logo à noite na aula 4 vai ter acesso aí a essa informação privilegiada. Hoje a aula 4 tá impossível, tá mesmo? Vai ter dica até dizer chega. Só vão ter que ter paciência para me aturar, porque eu vou estar uma máquina de falar. É isso aí. Tá bom? É claro, se a voz durar até lá, né? Porque ainda tem a tarde inteira de consulta. Mas vai dar. Vai Certo. dar. Obrigado, Dani, aí, por participar aí. Bom treino. Vamos ver se a gente consegue colocar o depoimento da Paulinha à noite. E é isso, gente. 21 horas, então. Espero todos vocês para a quarta e mais importante aula da nossa maratona do emagrecimento saudável de 2025. Espero todos vocês lá, 21 horas. Para quem não se inscreveu, ainda dá tempo. Ainda consegue ver a aula número 3 até às 8 da noite, mais ou menos. Manda aqui o link maratona, coloca maratona que a gente envia o link para vocês. E é isso, gente. Obrigado do fundo do coração pelo carinho. Espero que vocês estejam gostando. Faço do fundo do coração, com toda a minha energia e a minha voz, que é por uma excelente causa, ajudar e transformar a vida de vocês. Como a gente transformou a da Paulinha, que vocês vão ver. Como vocês viram da Ana Paula ontem, né? Ficou com o intestino que ia ser cortado, ficou com diabetes, teve alta do médico, do endocrinologista. E a Paula também, vocês vão ver um depoimento impressionante de uma pessoa que acreditou nessa mensagem e se transformou. Tá bom, gente? Beijinho, até 21 horas aqui de Portugal para a nossa quarta e última aula, tá? Beijinho. Bom almoço aí para todos.